quase 30 anos depois de promulgada a Constituição brasileira, o Senado está prestes a regulamentar um dispositivo do capítulo da comunicação social, justamente aquele que prevê a obrigatoriedade de produções regionais nas emissoras de televisão. Para analisar essa proposta, está aqui com a gente o senador Walter Pinheiro, ele que sempre esteve à frente desse tema. Senador, muito bem-vindo ao programa Cidadania. 30 anos se passaram, esse dispositivo ainda não conseguiu ser regulamentado. A pressão é muito forte? Eu diria que assim, a pressão ela é até maior do que foi no passado. Porque hoje você tem uma situação que eu diria que até se ajusta a esse pleito nosso, que é o surgimento de diversas frentes de mídia, a pulverização dos meios. Nós ganhamos isso aí, você viu recentemente o debate envolvendo aí a história de utilização do aplicativo, mais conhecido como WhatsApp, né? A própria questão do Facebook, enfim, essas chamadas OTTs, e apavoram algumas a indústria empresas tradicional da mídia, telecomunicações, né? E na realidade essas coisas todas não foram utilizadas para fazer o processo de produção. Na verdade, até elas continuam sendo bons canais para você desaguar conteúdo. Mas a gente continua ainda desaguando muito conteúdo que a gente não tem condição de descentralizar, de regionalizar e de incentivar. Porque o objeto do debate que a gente tinha naquela época e a situação que a gente tem hoje, as coisas se encaixam. Porque hoje você tem todos os meios. No passado, o que diziam a gente é que não dava para acatar a nossa proposta porque a gente tinha um problema de distribuição. A gente tinha um problema da necessidade de uma central de produção. Recentemente o Brasil conviveu ainda com uma situação de toda a produção cultural no Brasil basicamente está concentrada em torno de 70% a 80% no Rio São Paulo. Então é uma situação que nós fomos modificando no pouco espaço de tempo. Então na realidade a pressão agora é uma pressão, inclusive, pela questão da arrecadação. Alguns conglomerados vão saindo daquela situação confortável de monopolizar tudo, né? Produzir, distribuir, vender, empacotar, distribuir, né? E aí não aceitam de forma nenhuma que a gente aproveite a riqueza cultural que a gente tem nesse país e transforme essa riqueza cultural, inclusive, num bom produto para geração de postos de trabalho, para incentivo à economia. Exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Antes do advento da micro-onda, na década de 70 e de 80, a maioria dos canais de televisão nos diversos estados produziam grande parte do seu conteúdo. E isso revelou quadros para a televisão brasileira, do quilate de um Chico Anísio, de vários artistas e tal. Hoje, posteriormente, o satélite propiciou essa concentração, a criação das chamadas cabeças de rede, né? Tudo saindo de Rio de São Paulo, e hoje as novas tecnologias favorecem a pulverização? Oi, a nova tecnologia, ela auxilia essa pulverização, e é fundamental a gente promover o encontro da facilidade com a geração de oportunidades. Você está falando dessa história do tempo passado. Meu primeiro trabalho no sistema Telebrás foi como estagiário na Embratel em 1979, no centro de televisão da Embratel. E era comum eu chegar em casa de noite e minha mulher me pedir para eu contar como é que ia ser o capítulo da novela. Que ainda iria chegar uma semana depois. Exatamente, mas passava via Embratel, a emissora local recebia isso da sua matriz, ou seja, daquele que comandava a rede, né? A Embratel usava a sua estrutura ou de micro-ondas ou de satélite para fazer isso chegar à emissora local. Os caras armazenavam isso em fita, deixava só aquela separação do que era ao vivo, do comercial, e aí ia passando. Então, eu era obrigado a chegar em casa e contar parte do que eu já tinha assistido, para minha mulher, inclusive, poder curtir as coisas para frente, né? Então, esse tempo mudou. Hoje você pode fazer uma produção cultural a partir do sujeito no quintal da casa dele, com um bom, eu diria, um bom que eu estou falando, assim, uma criatividade, estou falando um bom equipamento. Né? Qualquer aparelho hoje móvel é capaz, inclusive, de produzir uma ótima
matéria para circular aí nas redes, enfim. Hoje nós estamos vendo isso. Quantas emissoras de TV, às vezes, reproduzem, principalmente nos telejornais, matérias que recebem de pessoas que vão passando e filmam uma tragédia, um incêndio, ou um fato, ou um ato. Ou das câmeras de segurança. Ou das câmeras de segurança. Então, portanto, por que essas câmeras de segurança a gente não pode transformar em pontos de geração? Aí você tem alguém que segura a luz, alguém que vai botar na tomada, alguém que vai gerar, alguém que vai produzir a partir do que sai da sua cabeça, o conteúdo. Nós vamos pegar uma realidade regional e poder transformar isso em história, nós vamos poder localizar a região. Eu não estou querendo com isso que a gente passe a adotar uma política, não, eu agora sou cidadão local e não cidadão do mundo. Agora, para ser cidadão do mundo, meu amigo, você precisa começar em algum lugar. Então, essa pulverização, ela está mal aproveitada. Por quê? Porque nós estamos ainda convivendo com uma legislação arcaica. O mundo avançou, as tecnologias se implantaram, a vida está na mão. Né? E o senhor enfrenta dificuldades de fazer avançar esse projeto? Enfrenta, sim, muitas dificuldades. Eu volto a dizer, a dificuldade daqueles que estavam sentados na cadeira da tranquilidade, né? E assentados num verdadeiro monopólio. Então, óbvio que essas figuras vão clamar o tempo inteiro. Agora, é um absurdo, porque nós estamos vendo que isso acontecer exatamente ao contrário. O fato, por exemplo, das grandes emissoras no Brasil terem a oportunidade agora de adquirirem produção cultural espalhada pelo país afora, tem permitido, inclusive, ampliar o mundo de negócios. Quantas pessoas, inclusive, que trabalhavam nessas emissoras saíram para instalar uma pequena produtora? E para a emissora ficou muito mais barato. Fazer uma comparação aqui, eu não gosto muito de usar o nome de A ou B, mas vou fazer só porque é o que todo mundo localiza. Quem é que tem bala na agulha hoje para montar um Projac igual que a Rede Globo montou? Ou a própria Globo, sabe exatamente, que manter o seu Projac hoje é muito caro. Então é muito melhor que ela vá adquirindo coisas aqui, ali e acolá, do que montar uma estrutura brutal. Uma cidade cenográfica, aliás, várias cidades cenográficas, porque você vai modificando a cada temática. Então, portanto, se você pulveriza isso, você reduz os custos. No final das contas, quem é o exibidor final? Não é o sujeito lá da minha querida Xorroxó, na Bahia. Ele pode até produzir bem lá em Xorroxó, a partir da cultura ali na beira do São Francisco, falar da vida do sertanejo, mas ele não tem um canal nacional para botar isso para escoar. E para o cidadão, qual é a vantagem da regionalização? São duas vantagens que eu queria colocar primeiro. A primeira delas é exatamente a oportunidade de você acompanhar as coisas de forma cada vez mais linkada com a sua vida. Portanto, conhecer o que tem lá fora, mas também ter a oportunidade de lidar com a sua história. Transformar isso num elemento, inclusive, educador. E a segunda questão é de caráter econômico. É você ter a possibilidade de gerar uma atividade naquele local. Descentralizar o emprego. Descentralizar isso. E, portanto, isso gera riqueza, gera oportunidade. Tem lugares que nós não vamos conseguir levar uma indústria de aço, não vamos conseguir levar uma indústria para produzir smartphone, mas eu posso aproveitar ali a indústria da cultura e, portanto, extrair daquela localidade todo esse arsenal e, ao mesmo tempo, fazer circular ali o dinheiro que essa cultura pode gerar localmente. Agora, senador, no mesmo momento que se discute a regionalização da produção, o país vive a migração da TV digital para o analógico e vive também a migração das rádios AM, ou ondas médias, para a FM. Isso não poderá provocar uma espécie de apartheid, uma exclusão midiática lá naquele caboclo da Amazônia, no cidadão que está no sertão nordestino, porque a rádio AM não vai chegar mais perto dele. E as televisões não terão condições de estar colocando retransmissores digitais na cobertura que hoje existe a analógica. Não, aí tem uma diferença que eu diria que é ao contrário do que você disse, que é positiva. A rádio virou FM até por uma lógica muito correta. Você vai utilizando o melhor do espectro de frequência, que aliás esse é um debate que poucas pessoas fazem no Brasil, que é mais delicado, porque o ouro dessa Babilônia chama-se espectro de frequência. É por ele que a gente joga a sua voz, é por ele que a gente
faz passar filme, é por ele que a gente faz passar jogos, é por ele que a gente faz passar dados, e ele é finito. Então, quando você melhora uma qualidade de sinal, por exemplo, de um rádio, né, para poder ele chegar de forma qualitativa, obviamente que o FM enfrenta um problema que é o problema do seu raio de cobertura. Pronto, você supera isso usando as outras redes. Então, portanto, hoje é muito comum que um sujeito que está fora do Brasil, qualquer país, aí, em qualquer lugar do mundo, ele termina localizando-se na FM da sua cidade pela internet. Então, portanto, é essa combinação dos meios que permitirá exatamente superar isso. A outra é essa questão que você fala do analógico para o digital. Na medida que a gente joga a TV, e o Brasil tem uma particularidade, aí a preocupação sua tem fundamento, porque esse ritual de passagem tem que ter cuidado para a gente não excluir. É porque hoje 40 milhões de pessoas assistem via aquele antenão analógico. Exatamente. Então, por isso que a gente estudou aquela possibilidade do set-top box, ou seja, do conversor, para você não obrigar o sujeito a trocar de televisão. Mas para ele fazer o ritual de passagem, mesmo com a TVzinha dele peba lá, ele bota o conversor, ele vai ver do mesmo jeito. E a mudança que você tem no digital, para que o cidadão entenda direitinho, o digital é como se eu fizesse uma linguagem assim, ou é 1 ou é 0. Ou funciona ou não funciona. Não tem como no passado que a gente assistia, né? Eu me lembro que na casa de meus pais lá, o chuvisco, como a gente chamava, ou fantasma. Aí o pessoal, bota bombril na antena. Não servia para absolutamente nada. Aí o pessoal botava bombril, de repente, o imaginário até enxergava ali sem fantasma, sem chuvisco. No digital não tem nem fantasma, nem chuvisco. Ou você vai ver, ou não vai ver. Então, é preciso ter um cuidado enorme. Nós discutimos muito isso aqui no Senado. O que as TVs mudaram na medida do digital e tiveram que entregar o espectro de frequência do analógico, que é a faixa de 700 MHz. É porque nessa faixa de 700 MHz é a melhor faixa que eu tenho para fazer, por exemplo, a utilização de internet 4G ou até 5G. Porque por ela eu ganho uma coisa fenomenal. Quanto menor aí for a frequência, maior é o raio de cobertura. Então, na faixa de 700, eu vou precisar de menos antenas para poder transmitir, porque eu vou ter um raio maior. Hoje, por exemplo, você pega uma antena dessa de estação de rádio base de um celular, o raio são 4 km. Por isso que você vê tudo quanto é lugar. Chama celular no Brasil por isso, viu, gente? É porque é em célula. É o único lugar do mundo que a gente chama de celular. Em tudo o canto é móvel. No Brasil é celular. É isso, sai uma célula. Então, cada célula dessa tem um raio de 4. Na hora que eu mudar a frequência, eu posso levar esse raio para 20 km. Então, eu vou economizar e vou atender muito mais. Então, na realidade, a TV sai dessa faixa. Eu entro agora com outra faixa e entro com faixa digital. Entro chegando até agora, como já foi discutido em Barcelona, agora em fevereiro, os 5G. Então, portanto, qual era o cuidado que tinha que ter? Era fazer esse ritual de passagem, já tendo a possibilidade de todo mundo ter seu set-top box. Nós tivemos a primeira experiência agora aqui, até perto da gente, aqui em Goiás, Rio Verde, que para atender 7 mil assinantes deu uma dor de cabeça dos pecados. Imagine 70 milhões de brasileiros. Então, eu acho que era importante, para atender os 70 milhões de brasileiros, que a gente tivesse um pouquinho de cautela nos testes, um pouquinho de cautela, inclusive, nesse ritual de passagem, e até a própria questão da escolha de tecnologia. O senhor falou em Barcelona, o senhor participou agora do Congresso Mundial de Mobilidade, o Brasil se fez presente lá com seus profissionais de tecnologia da informação. Qual é, assim, hoje a condição de competição brasileira nesse cenário internacional? É um negocinho chamado escala, nós entramos na escala internacional. Por exemplo, ir para os 700, estava falando aqui para aquela faixa, é importante que a gente ganhe escala. O mundo inteiro já fabrica aparelhos para 700 MHz. A gente ainda não está na faixa dos 700. Então o sujeito às vezes viaja, compra um aparelho e diz, meu aparelho só presta lá fora. Então isso a gente já ganha. Por que o Brasil ganhou escala? Eu tenho hoje 275 milhões de aparelhos celulares na rua. 275 milhões para 200 milhões de habitantes. Então já é um mercado que, de certa forma, óbvio que eu não vou comparar com a China Mobile. A China Mobile deve ter 800 milhões de usuários.
Para 1,5 bilhão de habitantes. Mas ainda tem mais outra lá, ainda tem a China Unacoin, ainda tem a China não sei das quantas lá, porque aí é China para lá, China para cá, dá mais de... Lá deve ter uns 2 bilhões de aparelhos celulares na rua lá. Mas aí a gente entrou na escala. Não só do device, do aparelho, da ponta, mas também para equipamentos, para fibra, para rádio. Então essa escala você ganha com isso, quando você consegue fazer além da voz. Mas a nossa pesquisa está dando resposta a isso? Ou o Brasil é um consumidor de tecnologia? O Brasil, do ponto de vista de pesquisa, lamentavelmente, perdemos o bonde da história nessa área. Nós somos, na realidade, hoje um consumidor. A vantagem é que não tem mais como no passado, que a gente assistia as coisas com defasagem, né? Você se lembra o nome do desgramado era até PT 550, um telefone que parecia um tijolo. Quando ele veio para cá é porque todo mundo já do outro lado do mundo usava o StarTech, o menorzinho, que foi baseado inclusive naquele filme de Guerra nas Estrelas, né? Então, portanto, já foi uma cópia de algo que alguém tinha projetado para adiante. Então nós perdemos um pouco o compasso. Até então nós só tínhamos aqui uma espécie de montadores, mesmo aparelhos são montados no Brasil. Nós não temos uma boa produção na área de sílica, por exemplo, para invadir o chamado terreno dos semicondutores. Aliás, essa é uma proeza ousada. A Bahia, por exemplo, tem uma mina de sílica. Em Cristalina também tem outra aí. De quarto. Isso. Na Bahia tem uma sílica que é uma das melhores areias do mundo para essa área. Você, para fazer um semicondutor, você tem que preparar essa sílica para ela ter o que nós chamamos de 5 noves. Ela tem que ser 99,999. A que é extraída na Bahia tem 4 noves. 99,995. Em natura. Portanto, mas a gente não tem ainda a política de fazer o desenvolvimento disso. Na maioria das vezes, aí as pessoas querem que a gente pegue nossa sílica e remeta para lá, seja como commodity. Vamos vender até bem, mas depois vamos receber os condutores bem mais pagar caros. Bem mal, né? Nós vamos embora, nós não geramos trabalho, vamos pagar caro, mas vamos conviver a com política adotada recentemente de redução dos impostos nessa área de informática e telecomunicações não implicou numa contrapartida de investimento em pesquisa? Muito pouco, viu? Muito pouco. E ainda mais assim, eu tentei, inclusive, aqui por diversas vezes, revalidar um negócio que a gente chama de PADIS, que era um programa de desenvolvimento para semicondutores, principalmente para a gente invadir uma outra área, não só o celular, mas ir para células, para a gente usar nas placas solares. Aí o governo alegou que a gente ia perder receita. Mas perder receita de quê, cara pálida? A gente não estava arrecadando nada disso. Pelo contrário, nós vamos perder receita, sim, porque não estamos desenvolvendo nada para frente, vamos continuar comprando células para expandir aqui a energia solar no Brasil, quando a gente podia, inclusive, se arvorar a produzir parte dessa coisa. Então, esse, por exemplo, foi um dos temas tratados em Barcelona. Barcelona, que na realidade, esse congresso é um congresso que acontece em Barcelona desde 2006. É um congresso que vem, inclusive, do antigo WorldCom, que era um congresso do setor, que eu tive a oportunidade de participar até como funcionário do setor de telecomunicações, e tenho participado de todas as edições dele como parlamentar. Não é uma feira, não é aberta ao público para visitação. Esse ano parece que tinham mais de 100 mil pessoas inscritas, você tem que fazer inscrição. Eu, por exemplo, já fiz minha inscrição para o ano que vem. Vai ser ali no período de final de fevereiro de 2017. Se não me falha a memória, a 12ª edição em Barcelona do Mobile. Então, assim, quais são os temas que nós estamos discutindo muito lá? Como é que você pega esse desenvolvimento e aplica na vida das pessoas? Tudo isso que nós estamos falando aqui. Regionalizar a produção, melhorar a forma de transmissão, aumentar a capacidade, ter mais mobilidade. Para quê? Só para as pessoas baixarem filme e ficar vendo TV? Não. Para poder acompanhar um exame médico, para fazer um exame médico à distância, como nós estamos fazendo na Bahia. Nós fizemos lá uma PPP da imagem para isso. Para você permitir que um sujeito faça diálise a 300 quilômetros, por exemplo, ou mais, de um centro médico, e esse nefrologista possa acompanhar o paciente na máquina de diálise à distância, pegando a informação e orientando ele. Eu não tenho um nefrologista para espalhar pelo estado inteiro.
mas ele pode, em um ponto... Garante a medicina à distância. A medicina à distância, para educação, para pagamentos, para mexer com a vida das pessoas, para melhorar a eficiência do consumo energético, para garantir a questão, por exemplo, da agricultura, sensores para a gente medir qual o melhor tempo de você disparar um pivô num período de seca. Se choveu ontem à noite, por que hoje de manhã o pivô vai ligar? O sensor vai lá e controla isso. Olha, acabou de chover, não precisa ligar o pivô hoje. Então, coisas que você vai introduzindo na atividade econômica e na vida das pessoas. Se isso não entrar na pele, se isso não bater na vida das pessoas, não adianta a gente ficar falando desse desenvolvimento como oitava maravilha. Se as pessoas, eu estou falando, todas as pessoas. Esse é que é o grande debate que se travou em Barcelona. É a socialização como da é que tecnologia. você faz isso de maneira que universalize, socialize, tenha amplitude, cobertura, independente do padrão social ou do padrão econômico de cada cidadão. Senador, a gente está chegando ao final, mas antes eu gostaria de uma avaliação do senhor. O senhor esteve à frente da legislação que obrigou as televisões pagas a veicularem conteúdos nacionais. Os dados da Ancine apontam que de 2012 a 2014 isso aumentou de 200 horas para 700 horas de conteúdo nacional, mas ainda o percentual em muitos canais de conteúdo brasileiro não ultrapassa a faixa de 3% ou 4%. Esse resultado, como é que o senhor analisa? Não, primeiro eu analiso isso como uma grande vitória. Quando nós apresentamos isso, a expectativa inclusive era que não lográssemos êxito. Graças a Deus conseguimos aprovar. Isso não só gerou esse aumento de produção, como gerou um aumento de postos de trabalho. Outro dia, eu, na revista da companhia aérea Gol, vi uma matéria interessante, elogiando isso, apesar de que a revista não tocava quem foi que fez o projeto, não dizia que foi aprovado, porque aí nessa hora ninguém nem cita o Congresso Nacional. A dificuldade que foi em aprovar, né? E a dificuldade. Foram anos, Você tem uma ideia? Eu apresentei o projeto na Câmara, votei nele e só vi o bichinho aprovado depois que eu estava aqui no Senado, que eu terminei sendo o relator dele aqui. O quê? 6 anos depois? 7 anos depois. 7 anos depois. 7 anos depois. Tá bom? Então, assim, na realidade, a realidade está se apresentando exatamente dessa forma. Quer dizer, 7 anos depois, nós estamos falando de um projeto que eu estou pegando o ano de 2014 como referência, porque foi o ano que a gente já aumentou a condição, apesar da lei ter sido de 2012, mas em 2014 nós tivemos já o fundo operando com bastante recurso e essa coisa do tempo. Né? Ali nós conseguimos botar uma coisa muito diminuta. Imagine, rapaz, 3 horas e 30 minutos semanais de produção. 3 horas e 30, muito pouco. É por isso que o povo não aguenta mais quando liga uma TV por assinatura, chega lá, o Diabo Veste Prada o dia inteiro, vai repetindo ali, ó. Né? Aquele duro de matar virou duro de ver. Mas, aí o cara vai repetindo porque não tem nada no lugar. Mas, de uma certa forma, os operadores internacionais estão fazendo isso, né? Pega um filme brasileiro ou uma série brasileira, às vezes exibem até simultaneamente em 2 canais. Isso não fere o princípio, a filosofia da proposta da lei? De certa forma fere, na outra porque eles não têm o que botar, viu? Então estão fazendo o mesmo jogo que estavam fazendo com o Diabo Veste Prada aí, entendeu? Então eles estão vestindo outra coisa. Mas na realidade eu acho que a gente ganhou com isso, essas 3 horas e 30. Ainda ganhamos os 50% disso. Você tem que ser com produção independente, que é outra coisa boa. Então assim, eu acho que a gente tem muito que avançar. Hoje tem diversas emissoras ou até grandes redes que contratam mais do que isso. Então você tem, eu não quero citar nome, mas tem várias delas que estão montando estrutura no Brasil. Não só pela nossa capacidade, mas também pela necessidade, inclusive, de cumprir essa lei e atender as demandas aqui da utilização. E uma outra coisa importante nisso é que essa medida nossa, ela veio combinada também com o aumento da distribuição. Portanto, com isso, a gente fez baixar o preço da TV por assinatura. Caiu substancialmente. Então, algumas até empresas dessas faziam campanha contra a gente no início. Eu me lembro que tinha uma grande rede dessa aí que fazia assim: querem tirar a sua liberdade de escolha. Aí agora que eles estão faturando pra caramba com um bocado de assinatura, eles nunca mais fizeram a propaganda, mas quero agradecer pelo projeto aprovado. Por isso até que eu me recusei de ir num seminário deles, eu só vou se vocês fizerem autocrítica. Vocês estão fazendo um seminário para comemorar o êxito, mas vocês não querem fazer autocrítica. Se dependesse de vocês, isso não teria saído.
Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Esse foi o senador Walter Pinheiro, debatendo com a gente TV e sociedade. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ou entre na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Até uma próxima entrevista.